Olá, alunos, bem-vindos! Nesta aula vamos iniciar a desbravar o fantástico mundo da programação com a linguagem C. Como eu já havia falado em aulas anteriores, nós poderíamos utilizar duas formas para criarmos os nossos códigos, utilizando tanto o Code Blocks quanto o REPL IT. Então, aqui eu vou mostrar inicialmente o Code Blocks, mas ao final da aula eu pego o código que eu expliquei para vocês e levo lá para o REPL IT também, ok? Vamos lá então iniciar a falar sobre o Code Blocks. Nós temos aqui a tela inicial do Code Blocks e para criarmos um projeto nós acessaremos o menu File, depois passaremos nosso mouse por New e aí clicaremos em Project. Esse é o comando que vocês vão utilizar para a criação de um novo projeto aqui no Code Blocks. Vocês vão criar um projeto para cada algoritmo que vocês forem criar, ok? Cria um novo projetinho para cada exercício, e aí vai organizando aí em uma pastinha do computador. Depois disso, aqui abre essa janela para criar um novo projeto a partir de um template. Nós vamos utilizar o template Console Application. Seleciona Console Application e aí clica em Go. Beleza? Clicou em Go e aí vai escolher entre C e C++. Nós vamos utilizar nas nossas aulas a linguagem C. Então seleciona a primeira delas e clica em Next. Neste ponto a gente vai precisar dar um nome para o nosso exercício, para o nosso exemplo. Aqui eu vou colocar aula 01, ok? Aula 01 por enquanto. Aliás, aula 01, E aí, pessoal, nós precisamos também formar uma pasta onde nós vamos criar esse projeto. Aí você clica aqui nos três pontinhos e escolhe a pasta onde você quer guardar os seus projetos. Eu criei uma pasta na minha área de trabalho, uma pasta chamada algoritmos, e aqui dentro dela é que eu vou criar os meus projetos. E aí eu só venho em selecionar pasta. E aí mostra aqui o caminho da pasta para vocês. Depois disso, aqui em Project File Name, que é o arquivo de projeto, ele já monta aqui para a gente com base no Project Title, no título do nosso projeto. E aí ele monta também o Resulting File Name, que é o caminho completo para o arquivo de projeto de vocês. Você vê aqui, tá a pasta que nós informamos aqui, depois o título do nosso projeto e por fim o Project File Name. Isso aqui ele monta para a gente todinho, Então você só se preocupa em escolher a pasta. A partir do momento que você escolher a primeira vez, os próximos projetos que você criar já vem preenchido aqui, ok? E aí você só precisa se preocupar em escolher o Project Title, o título do seu projeto. Aí escolhe, informa o título do projeto, o resto ele já monta automático para você, ok? Cada projeto que você criar aqui, ele vai criar uma nova pasta aqui dentro da pasta que você informou, tá certo? E aí ele vai organizando direitinho para você. Mas se você quiser separar, por exemplo, uma pasta para cada aula, uma pasta para cada semana, ou separar por mês, isso é você que vai definir, ok? E aí depois disso você só vai clicar em Next aqui. Nessa última parte você não vai modificar nada, Aqui é o compilador, aquele que a gente instalou, Que a gente fez lá o download no MinGW, E fez a instalação. Isso aqui ele já traz aqui pra gente, a gente não precisa se preocupar. E aí só clica em Finish, que aí ele concluiu a criação do projeto e mostrou aqui pra gente, no nosso workspace, o nome do projeto aula 1, dentro sources, a pasta sources e o nosso main.c. Isso aqui ele cria automático pra gente. Se por algum motivo não está mostrando aqui essa janela de gerenciamento, você pode exibi-la, ok? Eu até vou ocultar aqui para mostrar para vocês como é que exibe. Para exibi-la, vocês vão acessar aqui o menu View e aí vão clicar em Manager. Clica em Manager ou utiliza o teclado Shift e F2 e vai mostrar aqui para a gente essa janelinha, ok?
Se caso não estiver mostrando essa janela de logs aqui embaixo, que também será muito importante, porque aqui a gente vai enxergar a saída, né, da nossa compilação, se ocorreu algum erro, né, ou aconteceu algum warning, que também é um tipo de problema, isso a gente vai verificar aqui embaixo nessa janela de logs. Se estiver não sendo exibida, né, você vem aqui em View e marca a opção Logs, ok? E aí vai mostrar para a gente essa janelinha de logs. Então é aqui no menu View que você vai controlar as janelas que vai exibir ou você vai ocultar, tá certo? Como é que faz para ver o código? Basta você clicar aqui em main.c, dar um duplo clique e aí vai exibir aqui o código para a gente. Esse código já é criado automaticamente quando a gente faz a criação do projeto. Como é que faz para dar um zoom? Para dar um zoom, você vai pressionar a tecla Ctrl do teclado e vai girar a rodinha do mouse, né? O scroll do mouse, que aí ele vai aumentar ou diminuir o seu código, tá certo? Esse aqui é o template de código que nós vamos utilizar. Ele já cria automático aqui quando você adiciona um projeto, certo? Mas se você quiser decorar essa estrutura aqui, ou quiser mandar por e-mail, enfim, salvar em algum outro local, para que você saiba que isso aqui é um código base, né, que será utilizado para nós escrevermos os nossos algoritmos, você pode, tá certo? É a partir daqui que a gente vai iniciar a trabalhar. Vamos falar sobre as partes desse código aqui. Nós temos aqui em cima uma área de inclusão de bibliotecas. Dentro de uma biblioteca já tem comandos pré-definidos para que a gente utilize quando a gente está escrevendo nossos códigos. Por exemplo, tem aqui a função printf. A função printf serve para exibir um texto no console. O que é um console? O console é uma telinha preta que mostra para a gente um resultado. Eu só vou mostrar para vocês o que é um console, e aí depois a gente volta a falar sobre essa estrutura de código aqui. Para vocês enxergarem o console pela primeira vez, caso ainda não tenham enxergado, tem várias formas de fazer isso, ok? Uma delas é vocês acessarem o menu Build. Aqui em Build vocês vão clicar em Build and Run, né? Clica aqui, ele vai compilar, depois eu falo o que é compilar, e ele vai mostrar aqui para a gente a mensagem que está dentro do printf. Então esse aqui é o console. Aí se mostrar muito pequenininho aí para vocês, no console vocês podem clicar aqui em cima na barra de título com o botão direito, vem em propriedades e depois altera aqui o tamanho da fonte. O meu até eu deixei muito grande, vou deixar um tamanho 24, acho que fica melhor. Beleza? Depois disso, você pode dar um Enter, que ele está dizendo aqui, pressionar qualquer tecla para continuar, ou vir aqui no botão fechar. Se você, por algum motivo, clicou aqui no seu editor de texto, no seu editor de código, na verdade, seu Code Blocks, e você tentar acessar aqui o Build, você vai ver que vai encontrar desabilitada aquela opção. Tem aqui a opção abortar, ou você vem aqui e já fecha, né, o seu console, que aí vai habilitar novamente aqui as opções. Outra forma de mostrar, né, de compilar o seu código e mostrar o console é aqui o atalho de teclado F9, né? Se você pressionar F9, ele também vai compilar e mostrar aqui para você o resultado. Vejam só, agora eu vou dar um Enter. Dei um Enter, fechou o meu console. Temos também aqui uma barra de ferramentas, né, onde nós temos várias opções. Entre elas, Build and Run, ok? Então, várias formas de você compilar o seu código. O que é o ato de compilar o código? Bom, nós temos a linguagem de programação, tá? A linguagem C, por exemplo, que é a linguagem que nós vamos utilizar durante a disciplina, ela é considerada uma linguagem de alto nível. Para programação, o que é uma linguagem de alto nível? É uma linguagem que está próxima da linguagem humana, ok? Está muito próxima, ou seja, o ser humano vai olhar para aquilo ali e de forma um pouco fácil, digamos assim, quem tem mais experiência, vai ler, entender o que tem ali. Claro que nas linguagens de programação, geralmente, os códigos, né, são
são em inglês, né? A estrutura dela é em inglês. Então, com um pouquinho de conhecimento ou conhecendo alguns termos-chave, você vai entender o que aquela linguagem ela faz, né? Então, quanto mais, no caso da linguagem C, né, é uma linguagem próxima do entendimento humano, né, do entendimento ali através da leitura, é uma linguagem de alto nível. Agora, o que é uma linguagem de baixo nível? É uma linguagem que está mais próxima do que aquilo que o computador entende, né? Então, o ato de compilar é pegar um código escrito em uma linguagem de alto nível e transformar para uma linguagem objeto. Uma linguagem objeto é próxima de uma linguagem de máquina, né, que é uma linguagem de baixo nível, que é aquilo que o computador vai entender. Então, quando a gente escreve o nosso código e a gente vem aqui, né, no menu, ali no build, e manda dar o build and run, ele está dizendo para pegar esse código, compilar e construir a linguagem objeto, que será a linguagem que o computador vai entender, onde tem diretamente os comandos para que o computador realize alguma operação, né? Então, como é que é uma linguagem objeto? Até nem tem, na verdade, como você vê ela, né? Mas para ter uma noção, eu vou mostrar aqui para vocês, né, dentro da pasta algoritmos, tem aqui a pasta do projeto, e aí aqui dentro vocês podem olhar, tem uma pasta obj, né, de object, e dentro tem uma pasta debug e main.o. Aqui dentro está o código objeto que foi gerado. Eu falo que não tem como ver, porque você vê, tem um monte de null aqui, então não tem muito que tu entender aqui dentro desse código. Mas se você olhar, vai ter ali, né, aquela mensagem que estava sendo mostrada na tela. Então isso aqui é o que o computador entende, né, o processo de compilação. Pegou uma linguagem, né, um código escrito em uma linguagem de alto nível, próximo daquilo que a gente entende, né, e transformou para uma linguagem baixo nível, que é aquilo que o computador vai conseguir entender para processar, ok? Então, vamos seguindo. Outra coisa, né? Vou aproveitar, vou pegar aqui na pasta, depois eu volto a falar sobre a estrutura do código, tá? Vou aqui para a minha pasta do projeto. Onde está o executável que é gerado? O executável gerado está dentro da pasta bin debug e, vejam só, aula1.exe. Aula1 foi o nome que eu dei para o projeto, exe, né, significa que isso aqui é um executável, ok? Se você utiliza algum antivírus, aí, por exemplo, o Avast, quando você for compilar o seu código aqui, der o F9, o build and run, ele pode bloquear, ok? Aí precisa desabilitar o antivírus, né, enquanto você está criando o seu código, é necessário fazer isso. Tem alguns antivírus que são mais chatos para isso daqui, ok? Então, para executar, né, é só dar um duplo clique e vejam o que vai acontecer. Dei duplo clique, ele só mostra aqui para mim na barra de tarefas, mas não dá nem tempo de mostrar na tela. Por que isso? Pelo seguinte, pessoal, a gente não tem nenhum comando de parada aqui no nosso código, ok? Então a gente precisa adicionar um comando de parada para que ele fique esperando alguma tecla, por exemplo, ser pressionada. Como é que eu faço isso? Eu utilizo um comando aqui que está implementado dentro dessa biblioteca stdlib.h, que é o comando system pause. Então, para isso, você escreve system, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final, e aqui dentro você coloca entre aspas duplas, pause. Aqui você pode escrever pause maiúsculo, minúsculo, todo maiúsculo, só a primeira em maiúsculo, ele vai aceitar qualquer forma de comando que você inserir aqui. Eu vou escrever tudo minúsculo, ok? E agora, vejam o que vai acontecer. F9, aqui ele praticamente não muda nada, mas temos agora uma mensagem, pressione qualquer tecla para continuar. Beleza, pressionei a tecla, aí ele vai mostrar aquela outra mensagem que tinha antes, né, o tempo de execução e mandando pressionar alguma tecla. Pressionei e aí ele finalizou, ok? Agora vamos voltar lá para a pasta onde está o executável, vou dar um duplo clique e agora sim ele manteve aqui na tela o console, né, me informando
né, que eu preciso pressionar alguma tecla para continuar, ok? E vamos seguindo. Nós falamos inicialmente sobre as bibliotecas, né, que a gente vai incluir. Aqui nós temos a std.io, né, Standard.io, que é uma biblioteca padrão de entrada e saída, né, input e output, né, o I/O é de input e output. Em que momento a gente utiliza, né, essa biblioteca? O que é uma entrada aqui para o nosso programa? Uma entrada é quando a gente faz uma leitura, por exemplo, de um valor, né, que a gente informa via teclado, né, que a gente abre ali o console, aí a gente vai digitar um valor, isso é uma entrada. O que é uma saída? Uma saída é quando a gente mostra na tela alguma mensagem. Por exemplo, aqui a utilização da função printf, isso aqui é uma saída, né? Uma escrita de algum valor, de alguma mensagem na tela. Então, entrada é quando eu leio um valor via teclado, né? E saída é quando eu escrevo um valor na tela, né? Na tela do meu console, beleza? Então, essa função, ela está dentro, né, da biblioteca stdio.h. E agora, seguindo, né, o System está dentro aqui da stdlib, e essa é a estrutura básica, então, da função main, ok? Isso aqui você pode usar sempre, ok? Você vê aqui de diferente, né, que a gente inseriu, que não tínhamos, é a System Pause, né, para ficar aguardando uma tecla ser pressionada. Mas isso daqui só é necessário se caso você quer ir lá na pasta e fazer a abertura, né, do seu programa aqui pelo executável. Aí sim é necessário que você tenha essa linha de código escrita aqui, ok? Vamos falar um pouco mais agora sobre comentários, né? Que eu não havia falado ainda. Comentários, eles servem para que a gente escreva ali no nosso código o que faz determinado código. Porque hoje a gente escreve, né, um código, aí 2 dias depois, se a gente for pegar o projeto, às vezes a gente não lembra mais qual que era a nossa ideia, né, no momento que a gente estava escrevendo aquele código. Então, por isso que existem os comentários. Comentário você sempre coloca, né, acima da linha que você quer, depois, em algum outro momento, lembrar o que ela fazia. Como é que eu insiro um comentário? Um comentário é inserido por barrinhas duplas ali, barrinha de divisão, tá? Então, insere 2 barrinhas de divisão e aí você informa o seu comentário. Este é um comentário, ok? Essas linhas de comentário são ignoradas pelo compilador, certo? Isso aqui ela não é transformada em uma linguagem objeto, ela só serve para informação, né? Enquanto eu estou visualizando o meu código aqui no editor. Este aqui é um comentário em única linha, mas eu tenho também comentários em múltiplas linhas. Como que eu faço isso? Bom, comentário em múltiplas linhas, eu utilizo a barra de divisão e o asterisco para abrir, né, o comentário, aí eu dou o espaço que eu quiser e eu fecho com o asterisco e a barra de divisão, ok? Então aqui eu tenho várias linhas de comentário e tudo aquilo que está dentro, né, desse comentário será ignorado pelo compilador, né, dentro do barra asterisco e do asterisco barra. Então aqui, por exemplo, aqui linha 1, né? Aqui eu vou colocar linha 2, aqui eu só estou dando tab, tá, pessoal? Linha 3, aí eu dou Enter, linha 4, é múltiplas linhas, tá? Quantas linhas eu achar necessário, ok? Então essa aqui é única linha e esse aqui é múltiplas linhas. Claro que se eu quiser fazer mais comentários sobre esse aqui, múltiplas linhas, um abaixo do outro, eu posso. A questão é que eu digo que ele é única linha por causa que esse código, né, esse barra barra aqui, ele só limita o comentário para o que está à direita dele, ok? Então aqui, este é outro comentário. É importante que vocês se acostumem, né, a escrever comentários, porque aí deixa o seu código mais fácil de
de entender. Por exemplo, vocês vão enviar o código para um colega, né, um código que um colega precisa, né, vocês vão ajudar alguém, é importante ter o comentário para que ele entenda o que você estava pensando quando você escreveu aquele código. Ou se vocês vão fazer um trabalho, né, como eu vou cobrar em alguns momentos aí da disciplina, é importante que você comente para que eu entenda a lógica que você aplicou para resolver o problema, ok? Então acostumem-se a adicionar comentários aqui nos seus códigos, tá certo? Então esse aqui é comentário em única linha e aqui é comentário em múltiplas linhas, beleza? Vamos lá, o roteiro dessa aula eu tenho agora... vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre o printf, né? O printf aqui, ele serve para mostrar uma mensagem, né? Então, como eu falei para vocês antes, ele serve para uma saída, né? Para sair informação, para exibir informação na minha tela. Qual tela? A tela do console. Qual é o funcionamento do printf? Printf, eu preciso escrever, né, a função toda em minúsculo, tá certo? E tem o F no final. Depois, entre os meus parênteses, aqui dentro, eu coloco entre aspas duplas, tá? Não é aspas simples, não é essa aspas simples aqui, é aspas duplas. E dentro das aspas duplas, eu escrevo a mensagem que eu quero mostrar na tela. Mensagem, né? Quero mostrar a palavra mensagem na tela. Aí eu compilo e vejam só, aparece mensagem, só que grudado com o restante, né? Com a informação mostrada pelo System Pause. Como é que eu faço para inserir uma quebra de linha aqui dentro de um printf? Uma quebra de linha é inserida utilizando a barra invertida e letra N, né? A letra N em minúsculo. Barra invertida é essa barrinha que tem ali do lado do Shift e a letra N. Isso aqui é um caractere de quebra de linha para a linguagem C, ok? Então vejam só, vou pressionar F9 e olha só, o pressione qualquer tecla para continuar foi para a linha de baixo. E agora o que acontece se eu quiser colocar duas quebras de linhas? Então eu venho aqui e coloco outro barra N, pressiono F9 e agora a gente tem uma linha vazia. A primeira quebra de linha aconteceu aqui e a segunda quebra de linha aconteceu aqui, tá certo? Então, se a gente precisar de uma linha vazia, né, a gente precisa ir adicionando quebra para inserir linhas vazias na nossa mensagem de saída. Vocês vão perceber que sempre no final das nossas linhas a gente tem um ponto e vírgula. Para a linguagem C, a gente precisa desse ponto e vírgula porque ele é um delimitador de final de linha, ok? Então, como isso aqui faz parte da sintaxe, né, da forma que a gente escreve o código, é necessário que tenha isso daqui. Vocês vão perceber, quando a gente for trabalhar com uma estrutura de seleção e repetição, que elas são algumas das exceções, né, que elas não exigem um ponto e vírgula no final. Mas, claro, por causa que o funcionamento delas é diferente, tá certo? Então, quando a gente for trabalhar com elas, eu comento com vocês. Por enquanto, é regra, ao final da linha precisa de um ponto e vírgula. Se vocês tirarem um ponto e vírgula, vejam só, se eu der um F9, o que vai acontecer? Olha só a mensagem. Ele esperava, né, um ponto e vírgula, em determinado ponto. Ele até mostra aqui uma sinalização. Ele mostra o sinal aqui, mas o erro está na linha de código acima, né? Então eu venho aqui, insiro o ponto e vírgula e agora volta a funcionar, né, o meu programa. Então, pessoal, essa é a estrutura básica de um programa na linguagem C. A partir da próxima aula, a gente já vai começar a trabalhar com variáveis, né, fazer a leitura de valores via teclado e começar a tratar esses dados que nós vamos ler, ok? Essa aula eu quis deixar ela bem didática, mesmo que ficasse um pouquinho longa, mas aqui a ideia era conhecer estruturalmente, né, um programa e o que faz cada uma das partes que nós temos aqui. Eu só vou levar ainda esse código lá para dentro do RippleIT, como eu havia comentado com vocês, ok? Eu vou vir aqui selecionar todo ele e vou dar um Ctrl C, ok? E vou lá pro RippleIT, já deixei aberto aqui uma página.
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar na conta de vocês, conforme eu pedi, né, para vocês criarem uma conta, e aí vocês vão clicar em New Repo. Vou clicar, e aí vocês vão escolher a linguagem, tá? Aqui vocês vão escolher a linguagem C. E aí vocês vão dar um nome, né, para a pastinha que vocês vão criar aqui dentro. Então aqui é a mesma história, tá, pessoal? É como se vocês estivessem criando um projeto aqui dentro. Eu vou dar o nome de aula 1, tá? E aí vou clicar em Create Repo. Beleza? Cliquei, ele abriu aqui pra gente, né? Ele tá ainda montando o projetinho, né? Já mostrou aqui pra gente o file que tá aqui, que é o main.c. É parecido até com o que a gente tem lá no CodeBlocks, tá? Então aqui eu só vou dar um Ctrl A para selecionar tudo e um Ctrl V para colar o meu código, né? O código que eu preparei lá no CodeBlocks. Mas vejam que aqui terá uma pequena diferença, tá? Ele até vai executar com esse System Pause aqui, mas ele vai dar uma mensagenzinha de erro no final, tá? Então, colei o código e agora vou clicar aqui no Run. Cliquei no Run, mostrou a mensagem e aqui ele só mostrou uma mensagenzinha que ele não encontrou esse comando pause aqui. Não tem problema, tá, pessoal? Isso aqui é só um detalhe, porque como a gente copiou o código lá do CodeBlocks, alguma coisinha vai ser diferente, tá? A versão que a gente utiliza a IDE instalada, para essa aqui a IDE online, tá? Vai ter uma pequena diferença em alguns momentos, não vai ser 100% igual um código para o outro, beleza? Então aqui os /ns ele aplicou direitinho, né? Se a gente comentar aqui o System Pause, você vai ver que não vai mostrar aquela mensagem ali, né? Não vai mostrar aquela mensagenzinha de erro que mostrou agora há pouco, tá certo? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa primeira aula, colocando a mão na massa na linguagem C. Eu realmente espero que vocês me perguntem alguma coisa se vocês não estão entendendo, ok? Eu quis fazer essa aula o mais didático possível, mostrando o que é cada uma das coisinhas, parte a parte, explicando o código. Me digam se vocês preferem assim, tá certo? E me falem aí o que vocês estão achando. Se enfrentar alguma dificuldade, é só entrar em contato comigo que eu ajudo vocês, tá certo? Agradeço a atenção e a gente segue na próxima aula. Um abraço.